Olá pessoal, venho fazer o mapa astral, a leitura do mapa do Putin, como tinha prometido. Então Putin nasceu em 7 de outubro de 1952, às 9h30 da manhã. Então aí ficou com o ascendente Escorpião, devido à hora em que nasceu. Tem o Sol em Balança, tem Saturno em Balança, tem Neptuno e tem Mercúrio em Balança. Vou começar por falar sobre o Sol de Putin. Então, Putin tem o Sol em Balança, é uma pessoa, a sua essência é uma pessoa cordial, uma pessoa que gosta de socializar, uma pessoa que gosta de interagir, uma pessoa que não gosta muito de confrontos. O Sol dele está em Balança a 13 graus, ainda na casa 11, muito perto da casa 12. Com isto quer dizer que ele deve ter tido um afastamento familiar muito cedo, principalmente do pai. O Sol em Balança dava tudo para que o Putin resolvesse tudo pela diplomacia. Mas ele tem aqui outros aspectos que contradiz o equilíbrio da balança. Tendo o Saturno, o Neptuno e o Mercúrio na casa 12, já lhe dá alguma introversão, virado para o interior. E depois tem o ascendente Escorpião, que também lhe dá alguma reserva, alguma desconfiança, algum medo do mundo. Talvez tenha medo que o mundo o destrua. Ainda mais quando o regente do seu ascendente, Escorpião, que é Plutão, está no meio do céu, em Leão. Ora bem, Plutão em Leão é um aspecto, é um posicionamento de poder, ainda mais na casa 10, que é a casa da visibilidade pública. Portanto, as pessoas naturalmente o veem como uma pessoa poderosa, uma pessoa mesmo enigmática, uma pessoa carismática e uma pessoa com vontade de conquistar o mundo. É assim, depende do contexto. Pronto, ele tornou-se uma pessoa realmente poderosa, mas isto podia ser um mapa de uma pessoa mais simples, né? E as pessoas poderiam ver aquela pessoa, imaginem se fosse uma pessoa numa aldeola, que nunca tivesse saído de uma aldeia, viam aquela pessoa com muita desconfiança e até com algum medo de a incomodar, porque realmente uma pessoa com Plutão no meio do céu, ascendente Escorpião, pode inibir os outros, porque transmite poder, transmite desafio e é complicado. Mas ele realmente, com o Sol em Balança, durante algum tempo, as pessoas o viam, é assim, ele provavelmente, Balança tem a ver também com o alpinismo social, ainda mais quando ele tem uma lua também em Gêmeos, na casa 8, que são pessoas que gostam de conversar, gostam muito de conversar, de aprender. Aquela lua em Gêmeos dá-lhe muita capacidade de aprendizagem, ela é uma pessoa muito inteligente, sempre quis saber de tudo, principalmente de tudo que corresponde ao oculto, porque ele tem a lua na casa 8, a casa de Escorpião, é a casa do oculto, a casa da morte, a casa do dinheiro dos outros, a casa de tudo o que está escondido. E aquela lua ali dá-lhe muita profundidade na aprendizagem, já que está em Gêmeos, e ele sempre quis saber tudo aquilo que está oculto. Parece-me uma carta de um detetive. Bem, ele pertenceu ao KGB, não é? Não sei se foi algum espião, se foi algum agente, foi um agente da KGB em princípio, e essas pessoas querem descobrir tudo, não é?
E ele sempre quis realmente aprofundar-se no estudo, aprofundar-se o que é que está para lá, o que é que está por trás do pano. Além disso, esta lua dá-lhe também uma grande capacidade de estudar o inimigo, estudar o psicológico do inimigo. Portanto, ele deve ter muitos conhecimentos sobre todos os líderes de todos os estados grandes, os seus inimigos. Já que ele também, com aqueles planetas na casa 12, Saturno, Netuno e Mercúrio, lhe dá muitos inimigos. É a casa dos inimigos ocultos, a casa 12. Quando temos planetas na casa 12, mostra que temos inimigos ocultos e por vezes podemos ser nós mesmos os nossos próprios inimigos, as autossabotagens e por aí fora. E ele tem lá Saturno, portanto tem inimigos poderosos. E tem Mercúrio, tem inimigos também que ele consegue aguentá-los bem. O Mercúrio é o regente da casa 8 dele, de Gêmeos. É o regente de Gêmeos e Gêmeos está na casa 8. Portanto, Gêmeos tem a ver com os irmãos. Aquele Mercúrio na casa 12 significa que ele também tem ali alguns desentendimentos com irmãos. E a gente, olhando para o contexto, o país com quem ele está em guerra agora é um irmão, a Ucrânia, é um irmão da Rússia. Portanto, ele realmente vê-se que tem inimigos, irmãos, os países vizinhos, aqueles que deixaram a União Soviética, podem ser inimigos, né? Tornarem-se inimigos, como é o caso de hoje, não é? O que está a acontecer. É muito interessante ver isto no mapa dele, que realmente tem tudo a ver com o que está a acontecer. Mas falando em irmãos, ele tem aqui o Quiron, que é o asteroide da dor, em Capricórnio, na casa 3. A casa 3 é a casa dos irmãos. E é uma dor imensa que ele tem. Eu sei que ele perdeu 2 irmãos. E aquele Quiron está na casa 3, na casa dos irmãos. Portanto, é uma dor que ele tem com a família perto, não é? Com a família mais próxima. E também se pode levar para os países vizinhos, não é? Os que saíram da União Soviética. Ele tem o nódulo lunar norte em Aquário, na casa 3, quase na casa 4. E o nódulo lunar sul está em Leão. Portanto, o karma dele, a missão de vida dele é virar-se para Aquário, é virar-se para os grupos, é virar-se para um todo e muito no seu entorno. Portanto, ele deveria de aprender que deveria de largar o poder, não querer as coisas à força. Todo mundo tem o seu poder interno, o seu poder interior, mas não tem que dominar os outros. A missão dele é ir para Aquário e neste momento ele não está a ir para Aquário. E esse é o grande perigo no mapa dele, com todos os aspectos que estão presentemente no mapa dele, que o Plutão está na casa 3, Marte está quase em cima de Plutão, ali conjuntinho no mesmo grau, quase, dia 3 vai chegar lá. E isto pode ser realmente muito dramático para ele também, não só para os outros, mas também para ele. Este Plutão está também, o Plutão de hoje, que está a transitar na casa do seu entorno, da sua família, perto dos seus irmãos, dos seus países vizinhos. Este planeta, o Plutão, neste momento, hoje, está perto, a Lua está perto de Plutão. A Lua tem tudo a ver com a pátria, tem a ver com o passado, portanto parece resoluções do passado que estão ali a verificar-se. O Marte está mesmo perto da Lua e perto de Plutão. Portanto, Marte é o impulsionador, é a guerra. E Plutão é acabar, é cortar o mal pela raiz. É assim, estes trânsitos que estão presentemente no mapa do Putin mostram que ele pode ficar muito afetado com esta guerra, mesmo muito a nível pessoal, não só a nível como presidente da Rússia, não é? De proteger a Rússia, como também a nível pessoal. Ele pode ter grandes problemas pessoais, já que o Urano neste momento está a passar na casa 7 dele,
Portanto, tudo pode acontecer com o Urano, que é o súbito, inusitado, e pode afetá-lo. Está na sua casa 7, que é a casa dos inimigos declarados. Ele tem lá Júpiter, e este Urano já está próximo do Júpiter, nascimento do Putin, em que lhe indica que pode haver ali realmente É assim, Júpiter tem muito a ver com as massas, tem a ver com muita gente, com as revoluções. Urano a mesma coisa, não é? E Júpiter tem a ver com a ética. O Júpiter dele está retrógrado, quando ele nasceu estava retrógrado, portanto falta-lhe muita fé e muita ética. No geral, eu tenho que falar no geral do mapa dele, da personalidade dele. Ele é uma pessoa muito fria, muito calculista, muito racional, já que ele tem muito ar no mapa dele, pensa muito, é muito ar, muito intelectual, muito inteligente, mas é uma pessoa realmente com muita racionalidade, muita frieza, e ele olha simplesmente para a razão. Ele não vai olhar para o sofrimento das pessoas, ele não vai olhar nem sequer para o seu sofrimento. Putin não tem medo de morrer. E posso adiantar mais, eu não gosto de ver estas coisas, mas posso adiantar que Putin poderá ter uma morte santa. Santa, entre aspas. Poderá ter uma morte... aquelas mortes que todo mundo se calhar quer, de não sofrimento, de não sofrer antes dessa morte, de não ter grande sofrimento. Porque ele tem Netuno na casa 12 e Netuno dá-lhe essa proteção divina que não lhe vai dar sofrimento físico na altura que ele terá que partir. Com isto eu não estou a dizer que ele vai morrer agora, ok? É só um aspecto que eu vejo aqui, que ele poderá ter uma morte leve, não vai ser uma atrocidade a morte dele. E também vai estar, mas isto é natural, todos os grandes líderes quando morrem, principalmente nesses países de grande secretismo, nunca sabemos os pormenores da sua morte, o que é que aconteceu, portanto vai haver muito secretismo, um dia que ele parta, vai haver muito secretismo, nunca chegaremos a saber bem o que é que aconteceu. Já porque a Lua está na casa 8 do oculto e porque Mercúrio está na casa 12 e é regente dos Gêmeos da sua casa 8, não é? Portanto vai-lhe dar ali muito secretismo nesse momento, quando for a altura. Não posso deixar de falar do seu Marte. O seu Marte está em Sagitário, portanto é um Marte guerreiro. O Marte dele faz até bons aspectos com Plutão, faz bons aspectos com Saturno, com a autoridade. O Saturno é a autoridade, é os limites. E o Marte dele está na casa 2, então vê-se que ele está a defender aquilo que acredita. Marte, em Sagitário, que é muito defensor dos seus interesses, daquilo que ele acredita, principalmente naquilo que ele acredita. O regente de Marte, de Sagitário, está em Touro, está retrógrado. E é engraçado, talvez seja essa falta de fé no divino, talvez seja esta falta de ética que ele teve nos bens materiais, porque o Júpiter está em Touro, que significa os bens materiais, significa o bem-estar, que ele adora, o bem-estar, ele gosta muito de ter uma boa vida, não é? Mas aquele Júpiter está retrógrado, portanto faltou-lhe ali talvez muita ética, muita moral sobre os bens, não é? O que lhe é devido e o que não é devido, o que não lhe é devido. Mas este Marte é fantástico, é pena realmente ele estar a levar as coisas para a materialização do sofrimento dos outros, para a guerra, porque este Marte é muito bom. Além disso, também tem Vênus na casa 1. A Vênus na casa 1, no seu ascendente, está em Escorpião. Escorpião é a morte, Escorpião é a transformação. Ele tem levado uma vida inteira a querer se transformar, a ele e por vezes aos outros. Aí é que está mal, não é?
E aquela Vênus vai-lhe dar uma suavidade de expressões. Ele quando olhamos para Putin, eu não vejo um homem feio, não vejo um homem mau, vejo um homem, quando sorri, até um homem agradável, um homem sedutor. Esta Vênus realmente ameniza o seu semblante. E é uma Vênus que está ali a fazer um bom aspecto com Urano na sua casa 9, portanto é uma Vênus que pensa muito na liberdade, é uma Vênus que nasceu para ser livre, portanto o Putin nasceu para ser livre. Interessante, não é? Ele nasceu para ser livre, mas não sei se é isso que ele pensa dos outros, não é? Eu nasci para ser livre, mas vocês têm que estar sob o meu domínio, porque Plutão está no meio do céu, o regente do seu ascendente. Portanto, há aqui umas contradições. Veremos o que pode acontecer. O Quiron de hoje está na casa 5 dele, portanto ele está a expressar também uma dor interior. As pessoas podem não entender isso, mas ele já mostrou, até em vídeos, tipo a vitimizar-se, porque foi o Ocidente que quis que ele se lançasse para esta guerra, porque não era ele que queria, não é? Aquele Quiron mostra uma certa dor na expressão dele. Talvez ele venha-se a arrepender de alguns atos. O Quiron traz culpa também. O Quiron traz culpa. Vamos ver realmente o que é que vai acontecer, mas sinceramente a minha opinião não é de uma guerra mundial. Eu não acredito nisso, não me parece, os astros não mostram isso, que haja uma guerra mundial neste momento. Não quer dizer que nestes 20 anos não venha a acontecer uma coisa em grande escala, mas neste momento não. Neste momento não penso que vá haver uma guerra mundial. Ninguém está interessado nisso, os grandes líderes não estão interessados nisso. Esta guerra já vai dar pano para mangas, porque é uma guerra que vai abalar muito a economia mundial. Vamos ficar por aqui. Esperemos que Putin acorde, que tenha um despertar, porque ele tem Urano na casa 9 e dá-lhe um despertar. E pode ser que seja então um mundo a fazer-lhe ver, a fazê-lo acordar, ok? Esperemos que sim, que ele acorde para a realidade e que depois de uma pandemia ou pós-pandemia, porque ainda não estamos longe da pandemia, que ele acorde para a realidade e que não faz sentido uma guerra numa altura em que estamos a sair de uma pandemia, não é? Que era um momento para estarmos a crescer e não a decrescer. Tchau, tchau, tudo bom para vocês.